É daqui no ar mais um programa, um podcast, onde eu daqui, você daí, juntos fazemos a audiência e a programação para mostrar às pessoas que fazem e acontecem em Indaiatuba. Hoje eu tenho uma queridíssima que vai participar comigo. Nós vamos falar sobre um assunto que nós já falamos aqui no ano passado, mas agora é um outro enfoque, porque realmente é um trabalho maravilhoso que ela desenvolve. E eu quero, antes de começar, dizer que o nosso programa, o nosso podcast, é uma parceria com o BNI, Business Network International, que é a maior organização de network do mundo. O BNI está em 76 países, e em Indaiatuba existem 3 grupos, né, 2 já efetivados e 1 em formação, que é o BNI Barbera, e são empresários que toda semana se reúnem para fazer network, para trocar experiências. Então, vale muito a pena conhecer o BNI. Bom, hoje eu quero falar sobre neurofeedback. Para você que não sabe o que é um neurofeedback, eu vou dar uma introdução para você, depois eu vou falar com a minha convidada. Rodriguinho, abaixa a agulha. Você já ouviu falar em neurofeedback? Neurofeedback é uma técnica de modulação das ondas cerebrais. Ao colocar eletrodos no couro cabeludo, é possível visualizar o funcionamento elétrico do cérebro, os potenciais de ação. Esses potenciais de ação, depois de processados, são transformados no que conhecemos como ondas cerebrais. E cada onda cerebral tem um conjunto de funções: delta, sono; teta, criatividade; alfa, estado de prontidão; beta, processamento de informações; beta rápido, hipervigilância; e gama, integração. Quando estas ondas estão em proporções inadequadas no cérebro, com excessos e faltas, causam disfunções. Estas podem ser relacionadas a problemas de atenção, memória, depressão, ansiedade, dentre tantas outras situações que interferem na nossa produtividade. Aí que o neurofeedback entra, pois funciona como um espelho que mostra o funcionamento do cérebro e permite que o próprio sujeito modifique essas ondas cerebrais por meio de condicionamento. O resto é trabalho para a neuroplasticidade, que vai consolidar essas mudanças. E funciona assim: colocamos os eletrodos nos locais adequados, estabelecemos os parâmetros que queremos modificar no software. Toda vez que o cérebro atinge o objetivo estabelecido nos parâmetros, ele recebe reforço. Como, por exemplo, uma tela opaca fica mais transparente. Quando não está atingindo os parâmetros, a tela fica escura. E é por meio deste reforçamento que o cérebro vai mudando seu funcionamento e, consequentemente, modificando sintomas, emoções e comportamentos. Esse é o neurofeedback. Para falar sobre isso, a psicóloga Lívia Mendes está aqui comigo. Lívia, é um prazer recebê-la de novo, não é daqui. Na primeira vez que você esteve aqui, nós falamos sobre o neurofeedback. Eu tinha acabado de fazer uma avaliação e hoje, depois de várias sessões de reprogramação, eu estou aqui para dar um testemunho e, ao mesmo tempo, para a gente conversar sobre esse processo que aconteceu de lá para cá. Prazer em recebê-la. Eu também quero agradecer, né? É um prazer estar aqui novamente e, principalmente, trazendo agora o seu feedback, né? O meu feedback, verdade. Seu feedback sobre os treinos que você fez, né? Nós fizemos um mapeamento inicialmente, que é onde eu percebo e colho a informação do que precisa ser ajustado, e aí a gente começa os treinos, que é o que você fez. E essa semana eu achei interessante, porque ela reviu a minha avaliação, né? Ela falou: menino, isso aqui é uma usina nuclear, você tem que tomar cuidado com isso aqui, vai explodir a qualquer momento. Quando você faz o mapeamento, vamos colocar no meu caso, por exemplo, que tem muitas ondas azuis, as ondas vermelhas muito altas. Você pode explicar um pouquinho sobre o que é isso, o que isso representou na avaliação que você fez? Então, quando é feito o mapeamento, eu tenho aí dessa forma mais clara, né, as ondas neurais dentro daquelas figuras das 3 cabeças, né, que avalia as ondas médias, as ondas rápidas e as ondas baixas. E tudo que está ali em azul me mostra que as ondas estão em pouca quantidade, em baixa quantidade do que era esperado para aquela área. E tudo que está em vermelho me mostra o que está em excesso naquelas áreas. Então, quanto mais vermelho, mais em excesso está. Isso, aquelas ondas estão em excesso. Então, se está vermelha a cabeça que me mostra as ondas baixas,
essa pessoa está com excesso de ondas baixas, né? No seu, como deu excesso de ondas rápidas, ou seja, matando uma barata com a bazuca, né? Que a gente fala. Tá ali um cérebro hipervigilante. Tá. Não, e assim, eu tenho também que dar um testemunho que eu venho de um processo depressivo, tomando uma série de medicação há um bom tempo, e desde que eu comecei a fazer esse trabalho, esse vou chamar de tratamento, que na verdade nada mais é do que um tratamento, esses exercícios semanais, eles fazem com que o cérebro comece a ter um outro comportamento, um outro funcionamento. Né? Eu confesso que melhorou em 90% a minha percepção das coisas, e eu diminuí em 90% o meu consumo da medicação. Né? Por quê? Porque eu consegui ir me desmamando, né, de uma forma sem que isso me afetasse, vamos dizer assim, fisicamente. E eu até comentei com ela que na minha primeira sessão, eu saí e fui para casa dormir, porque eu não conseguia parar acordado, meus olhos ficavam fechados assim. Cheguei em casa, entrei e falei para minha mulher, olha, eu não tô legal, eu preciso descansar, porque assim, eu vinha de insônia, mesmo com medicação, eu vinha de um processo de insônia, aquela coisa toda. E na primeira sessão que eu fiz, eu fui para casa, eu dormi 3 horas, assim, reto. Para mim foi um milagre. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Eu contei para ela, falei, e a partir de então comecei a observar as mudanças, né? E eu falei, Lívia, pelo amor de Deus, isso aqui é bruxaria? O que é? Ela falou, não, isso aqui é o seu cérebro funcionando de uma forma diferente. Eu vou pedir para o Rodrigo colocar a imagem. Essa imagem sou eu no meu treinamento. Vocês podem ver que o computador está modulando aqui, é isso? Isso. Ele está modulando aqui as minhas ondas. Não é? Ele está captando aí os 4 canais, né, dos eletrodos que eu coloquei, e ele está aí dando os parâmetros de funcionamento, né? Enquanto isso, você assiste algo que seja prazeroso para você e começa essa brincadeira, né? Quando o teu cérebro não está querendo se render, ele a tela apaga. fica toda escura. Ela apaga. E aí, como está sendo prazeroso, ele quer continuar assistindo, ele arrefece para o neurofeedback, e aí a tela fica clara. A pessoa você que está me assistindo, que está conseguindo ver aqui pelo nosso canal no YouTube, né? Está vendo a imagem. Vocês podem ver que eu estou assistindo aqui um filme do Sala de Guerra, né? Que é um canal que eu acompanho no YouTube. E aparentemente, para vocês, está normal, está passando lá. Mas para mim, enquanto eu estou assistindo, aquela tela está bastante escura. E à medida que o meu cérebro vai trabalhando, ela vai ficando mais clara ou mais escura e chega a apagar. Em alguns momentos, quem está do lado, como a Lívia estava do meu lado ali, acompanhando aí, por exemplo, chegava momento em que a tela ficava totalmente escura. Né? Por quê? Porque a ideia é justamente essa, que o seu cérebro se acostume ao que é prazeroso. Então, se o cérebro está resistindo aos estímulos, a máquina apaga ou escurece, né? Às vezes escurece 100% do que está passando. Então, o seu prazer em assistir já não é mais o mesmo. E aí o cérebro, para ele voltar a assistir, ele tem que ceder aos impulsos, é isso? Isso. E aí você tem aí também a questão do fone, né? Que são as nossas 2 maiores entradas de aprendizado, a audição e a visão. Então, tanto escurece a tela, como você fica ouvindo aquele tinidozinho que incomoda. E inclusive, ele vai diminuindo essa quando semana, Lívia, eu até ia comentar com você no dia lá, mas acabei me esquecendo, que chegou em alguns momentos que o som do programa era mais alto do que o áudio do vídeo que eu estava assistindo, que chegou um momento que eu não conseguia mais ouvir o que o áudio falava. O áudio do vídeo, o que estava escrito ali, o que o cara estava falando. Eu simplesmente escutava, são sons diferentes, não é? São tipo um ruído de não sei como descrever, mas são sons agudos, são sons graves, médios, prolongados, curtos. É uma mistura uma de sinfonia, uma né? sinfonia de tom, tem tom, pum, pá, 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 tem tom, tom, tom. E aí
o áudio do vídeo que eu estava assistindo praticamente sumiu. Como na tela, né? Que às Como vezes na tela, fecha. Quando eu tô total. atendendo criança, eles costumam dizer, tia, desligou. Aí eu falo, respira fundo. Quando você respira e você faz essa oxigenação, o cérebro também arrefece, né? E a tela fica mais clara. E é fantástico. Bom, até agora eu estou falando de um adulto, né? Um ser humano adulto que está passando por esse processo, mas ele tem muito a ver também com crianças, né? Você até me falou que você se apaixonou por esse processo quando viu o resultado dele numa criança. Uma criança com autismo, isso. O neurofeedback hoje, ele é padrão ouro para muitas coisas, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, mal do século, né? Vixe. E nesse desenvolvimento de um cérebro com autismo, um TDAH, e o trabalho assim com eles tem sido fantástico. Eu digo que o autismo, a gente não está vendendo uma cura, né? O autismo, ele não é algo que vai ser curado. Mas o que a gente faz? A gente busca, nesse cérebro, trazer mais funcionalidade para ele, né? Deixar essa criança mais funcional. Como uma das principais dificuldades de uma criança com autismo é a baixa flexibilidade cognitiva, controle inibitório, né, as habilidades emocionais, ele vai trazer uma regulação nisso, né? Tudo aquilo que está em excesso, ele vai trazer essa modulação e a criança vai aprendendo a ter mais habilidade para lidar com as questões. É engraçado, até uma coisa interessante, que quando eu fiz a primeira avaliação, né? A Lívia falou assim que foi legal ter feito comigo porque eu consegui fazer todas as fases, né? Isso. Quando que com criança é um pouco mais complicado. Na verdade a gente tem um protocolo bem específico para as crianças abaixo de 6 anos, que a gente realmente sente que tem mais dificuldade. Já aconteceu com crianças, eu consegui fazer o mapeamento porque eles têm uma condição até motora, né, mais tranquila. Então, é um pouco mais chatinho, você viu? O mapeamento, porque fica 1 minuto de olho fechado, parado, 1 minuto de olho aberto, parado. Para uma criança operativa, né, é complicado. E aí nós já temos protocolos, né, cientificamente comprovados e aprovados, que trazem uma melhora nesse funcionamento, que é o treino bipolar, que nós chamamos, que é apenas com 2 eletrodos. E aí, inclusive, essa semana eu fiz, até postei no meu Instagram, uma criança que está fazendo o treino bipolar para a linguagem. Ele tem dispraxia da fala. Então, a gente começou agora a fazer os treinos de linguagem, né, para trabalhar essa questão motora, toda a questão neurológica. Eu já aproveito e trabalho aí as funções executivas, a gente já vai trabalhando tudo aquilo que a gente sabe que é importante para uma criança nessa idade. Ele tem 5 anos. Você me contou também que você tem um outro procedimento que você tem agregado agora, esse do neurofeedback, que ajuda muito, principalmente nessa questão da ansiedade, da hiperatividade. Fala um pouquinho desse procedimento. Hoje, eu também estou aplicando o TDCS, né? Que é uma outra forma, vamos dizer, de trabalhar essa neuromodulação. Então, são mínimos, micros choques, vamos colocar como choques, né? Que é uma corrente contínua elétrica que você aplica em pontos específicos da região, quase né? Frontal. Isso. Ontem à noite mesmo, eu até fiz um pôster, né? Eu digo, cuidando de mim agora. Você mesmo fazendo. E aí fiz em mim. Gente, é muito bom. O quanto relaxa, né? Eu percebi o quanto eu acordei disposta hoje. Parece que essa parte que normalmente a gente fica tensa, estava relaxada. Então, é algo que realmente funciona. Outras questões que ele traz nesse funcionamento motor. Já houve situação, não comigo, mas de experiência de amigos que trabalham, de uma pessoa com AVC, né, sem a mobilidade, do lado esquerdo, terminou de fazer o TDCS, pegou a bolsa com a mão que não mexia, colocou e levantou. Gente, que e aí fantástico. Todo mundo ela ficou assustada com isso, porque é aquele estímulo que traz uma reação ali imediata, né? Então, é muito bom. Inclusive, nós vamos começar a fazer. Vou experimentar. Semana que vem eu vou experimentar. Há um protocolo em que você pode usar os dois ao mesmo tempo. Você coloca o TDCS e coloca a touca do neurofeedback. Então, você potencializa aí esse resultado. Isso. Que legal. Olívia, então você está de consultório novo agora também, né? Isso. Ali na Mercedes, a gente conhece como Vila das Mercedes, mas é o Jardim do Sol. O endereço é Jurandir de Farias 684. 684. 684. É quase no final da rua, facinho de chegar, não tem como errar.
E assim, Lívia, eu quero agradecer bastante a sua participação. Eu tenho certeza que esse vídeo, como no anterior, vai fazer muita diferença, porque algumas pessoas que assistiram o vídeo entraram em contato comigo, pediram o contato da Lívia e já estão se preparando para fazer o trabalho com ela, os treinos com ela, justamente porque entendem que sempre foi recomendado, e em Indaiatuba não tinha ninguém que fizesse isso. Lembrando mais uma vez, a Lívia é pioneira tanto no neurofeedback com esse outro, como é que chama? TDCS. O TDCS, que é uma outra técnica que é usada para potencializar a capacidade cognitiva das pessoas que vão fazer esse treinamento. Então, e tem um equipamento agora que chegou, que é de neuromodulação. Esse também, é o novo ainda, né? Esse é o outro. Já chegou, que é o capacete, tem como estimular pelo nervo vagal, né? Pelo tragus aqui e pelo nariz. Então, assim, muita coisa nova chegando. Que legal. A ideia é trabalhar com toda essa tecnologia de uma forma mais enfática, né? E assertiva também, né? Às vezes a gente passa tempos e tempos no consultório com o paciente, a gente não conquista muita coisa. E aí, a partir do momento que você entende que não é algo pensado, algo que ele faça de propósito, mas é um funcionamento neurológico, e você tem como, de uma forma mais precisa, trabalhar isso, é fantástico. É meses, anos, né, que se ganha aí nesse tratamento. Fantástico. Eu vou conhecer esse trabalho novo dela, depois ela volta aqui para contar mais pra gente como é que funciona. Lívia, mais uma vez, gratidão pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Sucesso, e depois nós vamos voltar mais para frente também para falar sobre o desenrolar do meu treinamento. Isso. E aí, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, entra lá no Instagram, Novas Sinapses, e aí você vai ver os vídeos, né? Tudo que tem de novidade. Vou pedir pro pessoal daqui da edição colocar aqui o teu Instagram. A pessoa entra em contato com ela e vai conhecer um pouco mais do trabalho. Mais uma vez, gratidão. Obrigada. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. E Lívia Mendes, a psicóloga, a pioneira no neurofeedback em Indaiatuba, é daqui.